Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e, como sempre, agradecendo a toda a espiritualidade amiga e a Deus Pai por nos dar essa oportunidade. Eu, particularmente, agradeço aos meus mentores pela oportunidade, né, pelo direcionamento dos temas e agradeço também aos mentores de vocês por permitirem que vocês estejam aqui assistindo esse vídeo. Porque se vocês estão aqui assistindo o nosso canal, é porque há alguma coisa que a espiritualidade direcionou para vocês, né? E nunca esquecendo que nós temos aí na descrição do vídeo os canais de comunicação comigo, né? Que são o WhatsApp, que é os 2 e-mails que vocês podem mandar o pedido de oração para vocês, porque os que não sabem estão chegando agora. Nós temos um trabalho espiritual de proteção, vamos dizer assim, de pedido de proteção para os amigos que estão aqui olhando os vídeos, que estão inscritos no meu canal, para que não haja investidas do plano astral inferior, né, dos seres involutivos, contra a vida de vocês. Porque acontece que eles gostam muito de investir em cima da pessoa que quer se espiritualizar, porque eles não desejam que a pessoa tenha um progresso espiritual, eles querem mais que a pessoa fique cada vez pior. E, baseado nisso, eles vão dar as investidas nas pessoas. E pensando nisso, eu pedi à espiritualidade para fazer esse trabalho diretamente para os nomes dos que estão aqui inscritos, né? Não importa quem, se você não tenha nem foto ali no íconezinho, não importa. O importa é o nome que você tem ali, certo? E quem quiser colocar nomes de alguns familiares, vocês colocam assim no assunto, coloca oração. Aí vocês, no tema, dentro do texto, vocês colocam nome completo, idade e cidade e onde mora essa pessoa que vocês estão pedindo. Ok, pessoal? Em um dos 2 e-mails. Pode usar os dois agora, tá? Principalmente o Sueli, com y, terapeuta@bol.com.br. Principalmente esse. O outro está muito lotado. Eu vou até esvaziar o outro. Aí, posteriormente, eu aviso a vocês se o Gmail já está funcionando. No momento, ele está travado, com muitos pedidos. Ok, pessoal? Com muita comunicação. E eu vou limpá-lo. E demais é a página holística, que está aí o íconezinho também, né, no YouTube. Sueli Freitas, né? É um Fzinho. Também nós temos o grupo Consciência Desperta 52. Vocês também têm aí, se vocês quiserem participar do grupo, vocês podem acessar esse link que está aí no alto, um Fzinho pequenininho à direita. Ok, pessoal? E demais eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, né? Que Deus nos abençoe a todos. Hoje, pessoal, nós vamos falar aqui como nós estudamos mais a espiritualidade, como eu tenho falado nos vídeos, para nosso progresso posterior, né? Nós não pensamos só no dia de hoje. Nós, como espiritualistas, como pessoas que pensamos em progredir, nós não podemos ficar estacionados ou então adentrando em caminhos que não são os nossos, do nosso progresso individual, ou que a gente queira ajudar alguém. Primeiro, diz a espiritualidade, nós precisamos olhar para nós, né? Porque a salvação é individual. Um segundo, nós pensarmos em outros, no próximo, né? O próximo pode ser até um animal, certo, pessoal? Se você não tiver a quem pedir para alguém, vocês peçam ao animal, se o animal estiver necessitando. É um ser vivo, é um ser de Deus, está na camada evolutiva também do nosso planeta. E vão evoluir, né? Estão evoluindo. Então, hoje, como esse assunto é um assunto de estudo, né, espiritual, para quem gosta, né, as pessoas me pedem muito assuntos espirituais, por isso que eu largo um pouquinho de lado os assuntos que não nos dizem respeito neste momento na questão de ajuda espiritual para progredirmos, né, abrirmos nossa consciência, deixarmos de ser pessoas assim. Aqui vamos estudar hoje o assunto fluidos, tá, pessoal? Que eu tirei do livro Dos Mundos Tão Meus, que é do Espírito Luiz Sérgio também. Tem desse livro, né? E tem outro aqui também. Esse livro Dos Mundos Tão Meus, do Luiz Sérgio.
E tem também algumas pinceladas, né, do livro Estudando a Mediunidade. Então, nós temos aqui o seguinte sobre fluidos. O fluido é tudo que paira no universo. Como sabemos, e está comprovado também cientificamente, que existem diversas Via-Lácteas. Ele aqui quis dizer que existem mundos paralelos, galáxias paralelas, umas adentradas às outras, umas mais densas, outras mais sutis. E dentro delas, seus sistemas solares, constituídos de estrelas, astros e planetas. Todos, portanto, possuem fluidos, chamado pelos espíritos de fluido cósmico universal, criado por Deus, a matéria elementar primitiva. Ou seja, Deus criou todos os sistemas, Deus criou todas as galáxias, né? Deus criou todos os mundos, Deus criou toda a vida, todos os universos paralelos. Então, esse Deus é aquele que eu sempre conclamo vocês a pensarem a partir de agora. É o Deus cósmico universal. Não é mais o Deus material, como eu particularmente falo. Não é mais aquele Deus que você acha que está sentado ali, que você pode falar com ele materialmente. Não, Deus está em tudo. Deus está no copo, Deus está na caneta, Deus está no computador, Deus está em qualquer coisa, em qualquer plano, em todas as situações. Vocês vão ver mais adiante aqui que eu vou mostrar para vocês o que Einstein falou sobre essa questão. Einstein, o cientista, né? Então, como este fluido apresenta estados que vão da imponderabilidade, né? Que é a eterização, o invisível, que vai até a condensação, que é a materialização, que pode se ver. Significa que sofre alterações variáveis conforme os corpos da sua natureza. Então, o fluido cósmico que Deus cria, ele é abrangente, certo? Esse primeiro ponto, ele é tudo. Só que conforme o mundo que ele adentra, esse fluido adentra, ele se condensa para aquela matéria ser concretizada ali e ser vivida, ser vivenciada. É a mesma coisa, né, que uma usina, uma grande usina, né, hidrelétrica. Ela, para chegar até a nossa casa, ela passa por diversos setores, vai se condensando até chegar na nossa casa, porque senão tudo na nossa casa explodiria, né? Então, aquela energia que vem de uma hidrelétrica, ela tem que passar por torres, né, de condensação e vai passando por outros sistemas, né, até chegar no poste e do poste vir para a nossa casa. Ela vai diminuindo a sua força para poder chegar aqui até uma casa residencial, até uma indústria. Ela não pode vir direta, certo? Então, a mesma coisa é o fluido cósmico universal. Ele é feito de uma matéria sutil muito forte, só que para chegar na nossa casa, ela precisa se adensar, dependendo do mundo que ela vai ser usada. Ok, pessoal? Então, ela pode ser invisível, até pode ser visível. Ela pode ser imponderável, ela pode ser materializada. Ok? Então, o fluido espiritual é característico do plano espiritual, dos seres desencarnados. Então, falando sobre fluido espiritual, não mais o cósmico, esse fluido espiritual, se ele é característico do plano espiritual, ele é usado pelos seres desencarnados. Ele é usado para os seres se comunicarem conosco, se comunicarem entre si e viverem nas colônias espirituais onde estiverem. Os desencarnados usam o fluido espiritual. Esse fluido e o fluido perispiritual é o que cada ser em seu perispírito absorve e individualiza, buscando do fluido cósmico universal, ou seja, aquele lá da matéria-prima, as características e as propriedades necessárias, permitindo assim distinguir esse fluido entre todos os outros, ou seja, nenhum ser é igual, vibram na mesma frequência, mas não são iguais. É este fluido perispiritual, né, aliado, né, que esse perispiritual é mais para os seres encarnados, o espiritual para os seres desencarnados, pelo que está explicado aqui no livro, né? Então, ele busca do fluido cósmico universal, que é aquele primordial, as características e as propriedades necessárias para um ser habitar um planeta, um local.
Então, por isso, nenhum ser é igual. Vibram na mesma frequência, mas não são iguais. Porque ele vai fazer com que as características se mudem de um ser para o outro. E é esse fluido que faz as pessoas serem diferentes. Prosseguindo, né? Fluido vital ou princípio vital. Para encarnar, os seres, como já dissemos, buscam do fluido cósmico universal o fluido vital para si. Entenderam, pessoal? Então, para encarnar, os seres buscam do fluido vital aquela matéria própria para ele viver, que animaliza a matéria dando forma, movimento e atividade, distinguindo-a da matéria inerte. Então, vocês vejam, quando você vê uma pessoa que desencarnou, morta, está lá no caixão, você vê, você bate assim, parece uma pedra. Eu até expliquei isso, eu fiz isso com meu pai na época, né? Quando meu pai desencarnou. Eu peguei assim na pele do rosto dele, estava dura no corpo físico, dura. Ou seja, aquele princípio vital, o princípio vital daquele ser, do meu pai naquele caso, já tinha se ido dali. Né? E não deixou mais vida naquele corpo inerte. Aquele corpo é somente uma vestimenta que ele estava usando até o dia que desencarnou. E todos nós usamos o corpo físico como uma vestimenta que um dia teremos que trocar. Por um motivo ou por outro, ele se desgasta. E quando o corpo físico se desgasta, o espírito é obrigado a sair, como eu já expliquei em outro vídeo, né? Então, este princípio vital mantém-se enquanto o espírito está ligado à matéria, é isso que eu acabei de falar. Tem a função no organismo pela ação dos órgãos físicos, ou seja, os órgãos físicos é que nos mostram que o fluido vital ele está energizando todo aquele corpo, certo? E ao desencarnarmos, o ser devolve este ao fluido cósmico universal. Ou seja, aquele fluido que, na verdade, estava alimentando aquele corpo é o nosso espírito, na verdade, né? Nosso perispírito, que se alimenta do fluido perispiritual. E volta para o fluido cósmico universal, ou seja, volta para o fluido espiritual. Ou seja, a nossa alma, o nosso ser, a nossa consciência, ela volta quando o nosso corpo não dá mais conta de estar aqui, por um motivo ou por outro. E volta para o fluido cósmico universal. E vai viver lá, se comunicando com outros espíritos, né, pelo fluido espiritual. Entenderam, pessoal? Então ele diz aqui, não devemos confundir fluido com energia ou bioenergia. Entenderam? Então, fluido é uma coisa, bioenergia é outra. Essa bioenergia que eu tanto falo, essa bioenergia que eu estudo, essa bioenergia que eu trabalho para os clientes com ela, como está a bioenergia de cada pessoa, que eu estudo, que eu mensuro para os clientes, e vejo porque eles não estão tão bem, vejo porque eles estão com problema em um ou outro órgão. Essa bioenergia é a associação do fluido cósmico universal, né, do fluido vital, do fluido perispiritual, com as energias da matéria. Por isso é bioenergia. É essa energia que eu trabalho para os clientes, que eu trabalho desenvolvendo, né, essas mensurações para saber se eles estão bem, o que não está, né, para poder trabalhar em cima daquele erro ali que está havendo naquele corpo físico ou no corpo espiritual, ou em qualquer outro corpo sutil. Por isso, a radiestesia nos mostra se até alguma doença ainda está por vir. Né? Como eu já expliquei em outro vídeo, as doenças elas só vêm quando já se instalaram, né, as doenças nos corpos sutis. Então, quando elas estão nos corpos sutis ainda não desenvolveram, né, sintomas no corpo físico. E a pessoa não está sentindo nada e pensa que não tem coisa alguma, mas só que elas já estão sendo desenvolvidas nos planos sutis daquele ser, né, em vários corpos que nós temos. Aí, como eu mensuro pela radiestesia, descubro onde está aquela enfermidade que ainda vai se alastrar para o corpo físico. É ali que a gente corta aquele laço, trabalha em cima daquele órgão ou aquele sistema defeituoso naquele momento e não deixa nem aquela enfermidade chegar ao corpo físico. Compreende, pessoal? Então, esse é o meu trabalho da radiestesia com a espiritualidade de energia. Para as pessoas que eu faço é esse. Então, a minha análise radiestésica, ela abrange todo esse setor dos corpos sutis, corpo físico, espiritual, mental, psíquico e bioenergético,
Dali são descobertas as enfermidades se houverem. É por isso que eu descubro as magias, é por isso que eu descubro o ano que foi feita a magia, é por isso que eu descubro se a magia era magia negra ou uma magia mais fraca. É ali que eu descubro qual ser, que é uma presença espiritual influente, está fazendo na pessoa, né? As maldições familiares, o que está acontecendo com aquela pessoa, com outra pessoa da família, que pode ser uma maldição, né? Um resgate kármico, pode ser um chip, um implante instalado por qualquer mago desse aí, esses magos negros, esses técnicos de laboratório, porque eles são cientistas, né? Eles sabem aonde implantar os chips. As pessoas começam a ficar com o seu campo bioenergético todo defeituoso, todo desarmonizado, e aí temos que ir lá retirar o chip, né, pela apometria. Todo esse trabalho que eu faço é envolvendo esse tema aqui que eu estou falando, compreende, pessoal? Porque por isso o fluido é diferente de bioenergia, diz aqui. Então não devemos confundir um com o outro. O fluido universal é o fluido que permeia todo o universo. Mas ele vamos dizer assim, sugado, né, pelo espírito que está encarnado para condensar da sua forma. Né, o espírito encarnado, através do fluido perispiritual, que é uma ponta desse fluido universal, ele é condensado e é usado por cada ser vivo aqui. Por isso as doenças aparecem, diferentemente também das pessoas para os animais. Das pessoas, as doenças, as enfermidades, elas surgem nos corpos sutis para depois aparecerem no corpo físico. E os animais, como elas não têm, os animais, eles não têm programação existencial. Eles não fazem aquela programação como vai reencarnar, quem vai ser o pai e a mãe do animal. Não faz isso. Eles são de outro setor, né, que estão em progresso, e os devas, que são os espíritos, né, elementares da natureza, os elementais, não confundir com elementares, que são aqueles das larvas, não, que eu já fiz até os vídeos, não são das larvas, são os elementares, né, os seres da natureza que tomam conta dessa reencarnação dos animais, e a doença do animal, ela já fica ali no corpo físico mesmo, porque o espírito dele ainda não tem o fluido vital perispiritual, assim, tão forte. Ele tem, mas em menor escala, em menor grau, compreende, pessoal? Eles não precisam fazer programação existencial. Eu já falei isso em outros vídeos para trás. Então, a diferença de fluido com bioenergia é essa, porque eu uso a bioenergia com a radiestesia para descobrir isso tudo das pessoas e fazer da melhor forma possível uma logística para o trabalho para colocar a pessoa novamente, bem de saúde, bem com a família, bem no campo profissional, em todos os setores, né, pessoal? Vocês entenderam? Então, energia é a força em ação que produz trabalho. Energia, a diferença é que é uma forma de ação que produz trabalho, né? Os fluidos são formas de matéria elementar. Então, por isso as formas pensamentos também. Elas são formas de fluidos elementares, né? Porque as formas pensamentos, elas criam até uma forma viva, né? De ficar ali naquela casa, de ficar naquele local, de ficar te perturbando. Por quê? Porque é tão forte o pensamento das pessoas, ou seu mesmo, em produzir aquelas formas de pensamento, que elas tomam vida. Entenderam o perigo que está? Como eu já expliquei em outros vídeos, as pessoas ficarem vendo filme pornográfico, um exemplo. Vocês pensam que aquilo ali não tem, vocês não têm companheiros ali vendo aquilo também? Vocês têm. E eles são atraídos através daquelas larvas, né, de incubos e sucubos, que estão lá naquele momento que foi produzido o vídeo, e todas aquelas energias de incubos e sucubos e larvas espirituais, sexuais, elas são trazidas até onde você está. Vocês pensam que não, mas elas são trazidas até onde você está. Não importa se você está vendo aquele filme que já passou, que está na televisão. Elas adentram até a sua casa, até o seu quarto, aonde você estiver, e vão participar com você. Entenderam, pessoal? E quando eu falo que eu estou sempre aqui falando para vocês, para tomar cuidado com as formas, com as ações dos seus pensamentos, é por esses casos, porque como eu também já falei em outro vídeo, eu já vi a lava, né, espiritual da fome, um trabalho que nós estávamos fazendo uns anos atrás. Tem até no vídeo aí, eu tenho um vídeo falando sobre isso.
a larva espiritual da fome. Então, pessoal, todos os setores de energias nocivas, perniciosas, elas criam esses ambientes com essas larvas, e essas larvas são essas energias degradadas. Essas energias é uma forma de ação que produz o quê? Produz um trabalho. E qual é o trabalho? A forma pensamento daquela larva, um exemplo, né? Eu tenho vários vídeos aí falando sobre essa questão, tá? O fluido são formas de matéria elementar, é isso que eu estou falando aqui. Primitiva, ou seja, ela não tem forma, mas você acaba fazendo a forma para ela, porque você vai criando, criando, criando. Todo dia você pensa na mesma coisa. Então, vai criar uma forma para aquela forma de energia elementar primitiva. Ela é rarefeita e invisível, né? Cujas modificações constituem a variedade dos corpos da natureza. A variedade dos corpos são essa. Se você pensar em coisa boa, você vai ter uma egrégora, uma forma de pensamento boa. Se você abençoar uma pessoa, vão surgir egrégoras da forma de pensamento, conforme a vontade do seu coração em abençoar alguém, que vai criar anjos perto de você. Olha a diferença. Você criar um incubus e um súcubus de um anjo perto de você. A diferença está aí. Então, vai dar ação do seu pensamento, que é invisível, certo? Você não tange ele, mas ele existe e cria formas que podem te prejudicar, correto? Então, o fluido ele assume dois estados distintos, né? O da eterização e o de ponderabilidade, né? Ou ele é etéreo, ou ele é ponderável, né? E no de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Mesmo assim, não deixa de ser etéreo. E apenas sofre modificações que constituem fluidos distintos, embora partindo do mesmo princípio. São dotados de propriedades especiais. Muito grande é a responsabilidade de um espírito quando reencarnado, pois para que ocorra a sua volta ao corpo físico, técnicos do plano astral capacitados fazem a ligação perispírito ao corpo físico. Então, a responsabilidade é toda do ser que vai reencarnar. E os seres do plano astral superior, os que fazem essa reencarnação, é que fazem essa ligação, né? Perispírito, corpo físico, atuando os fluidos espirituais sobre o perispírito. A seu turno, este reage sobre o corpo físico, iniciando o contato molecular. Aqui começa o trabalho energia e fluido. Então, quando é que começa o trabalho energia e fluido de uma pessoa, de um ser vivo, né? Até os animais? Começa nesse momento em que os espíritos superiores capacitados, os técnicos que já são técnicos da reencarnação, vêm e fazem essa ligação perispírito, futuro corpo físico. E isso aí está na célula inicial, certo, pessoal? Está na célula inicial. E nessa célula inicial, é baseado nesse tema da célula inicial, que sempre a espiritualidade nos pede para falar sobre não fazer aborto, porque a criança já existe, o ser já existe, toda uma programação para ele, como eu falo nos vídeos anteriores. E como é que uma ex-futura mãe, por um motivo banal, materialista, vai tirar, arrancar um feto do seu próprio ventre, né? Como eu já tive amigas que morreram por causa de aborto, e, consequentemente, o marido jovem arrumou logo outra, e as crianças dela foram parar na mão dos outros, né, pessoal? Então, vamos pensar duas vezes. Se você tiver alguém que você conheça que esteja intencionado, né, comentando com você algo sobre essa questão, faça o possível para tirar da cabeça dessa pessoa, que vai ser algo surpreendentemente nocivo para ela futuramente. Ela vai estar arrecadando dívidas altíssimas com o plano espiritual e com ela própria. Ok, pessoal? Depois seguimos mais com esse assunto dos fluidos, porque é um assunto bem longo e eu quero explicar a vocês outros fatos desse tema dos assuntos do fluido, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade é o que eu desejo de coração para cada família que está assistindo meus vídeos. Muita paz, que Deus esteja presente no lar de vocês. Amém.